Da presidência, não há, apenas torcer para que tenhamos uma proveitosa sessão. Passo a palavra ao conselheiro Luiz Alberto Menezes. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, doutora Gilane, prezados servidores, apenas também para saudar a todos, desejar um bom dia de trabalho e cumprimentar aqui o servidor do nosso gabinete, doutor Antônio Missano, que está ali, que sempre está participando das sessões, que faz aniversário no dia de hoje. Parabéns, Antônio. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Essa palavra ao conselheiro Rafael Fonseca. Pela ordem, o doutor Vanildo está substituindo, poderia conceder a palavra ao doutor Vanildo? Sim. Então, faço questão, muito gosto. Palavra, obrigado. Francisco Vanildo. Apenas também para cumprimentá-lo, presidente. Cumprimentá-lo, conselheiro Luiz Alberto Menezes, conselheiro Rafael, o doutor Eduardo, secretária, todos que nos assistem, me associando aos votos de parabéns ao Antônio, servidor do gabinete Luiz Alberto Menezes. Somente, obrigado. Agora sim, conselheiro Rafael Fonseca. Muito obrigado, presidente. Também, primeiramente, gostaria de comentar a todos, Vossa Excelência, conselheiro Ulisses, conselheiro Luiz Alberto, conselheiro Evanildo, o doutor Eduardo, a secretária, todos nos acompanham presencialmente, virtualmente. Também, meus parabéns ao Antônio. Espero que ele convide todos nós para o espetinho do Ministério Público, nós também, todo o tribunal. Senhor presidente, eu queria pedir a retirada de pauta do processo número 3 da pauta de Feira Nova, uma vez que o prefeito, o gestor, na verdade, ele fez uma petição ao tribunal solicitando um pouco mais de tempo para esclarecer algumas dúvidas. Então, eu vou pedir retirada do processo do item 3 da pauta e também o adiamento do processo número 29. Muito obrigado. Solicitações concedidas, conselheiro. Passamos a ordem passa a palavra ao doutor Eduardo Cortes. Obrigado, excelência. Também quero saudá-los, saudar a secretária, parabenizar o Antônio pelo seu aniversário, desejar muita saúde, muitos anos de vida, desejar a todos uma boa sessão, excelência. Passemos à ordem do dia. Publicações. Estão sendo publicadas aqui as decisões constantes do anexo 1 da pauta. Julgamento, prioridade do 1. Passo a palavra ao conselheiro Rafael Fonseca para relatar o processo do item 1, Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida. Processo da pauta, da pauta que cabe relatar, primeiramente, atos presentes autos de recurso de reconsideração interposto pela gestora da Prefeitura Municipal Nossa Senhora Aparecida, senhora Verônica Santos Souza da Silva, contra a decisão que julgou pela irregularidade do relatório da inspeção 16/2006, referente ao período de julho a dezembro de 2005, deixando, todavia, de aplicar multa em decorrência do Instituto da Prescrição. Interposto recurso de reconsideração, a interessada limita-se a reiterar a ocasião da leitura do processo originário. A coordenadora jurídica opinou pelo não provimento do presente recurso. O Ministério Público de Contas opina pelo improvimento recursal. É o breve relatório, excelência. Eu voto, conselheiro. Os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de consideração foram prontamente atendidos, como explicado pela coordenadora jurídica e muito bem fundamentada pelo doutor procurador do Ministério Público de Contas. Toda a matéria ora levantada pela recorrente já foi examinada e rechaçada pelo órgão de instrução. A mera resignação não é elemento suficiente para desafiar um novo pronunciamento do órgão julgador. Ante toda a fundamentação apresentada, acordo de fundamentos de fato e direitos contidos nos pareceres da coordenadora jurídica do Ministério Público de Contas e propõe deliberação pelo conhecimento do presente recurso, por seu meio tempestivo, adequado e cabível, para propor o seu improvimento. Improvimento, excelência. Proposta de voto está em discussão. Em votação. Eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator, presidente. Conselheiro Francisco Vanildo. Com o relator. Aprovado por unanimidade. Processo 2. Conselheiro. Processo 2, excelência, é da Prefeitura Municipal de Aparatuba. Dados presentes autos, recurso de consideração interposto pelo senhor Hélio Sobral Leite, ex-prefeito municipal de Aparatuba, em fase da decisão TC 30541/2019, da primeira Câmara, tratado no processo TC 1890/2016, que julgou pela irregularidade dos atos de gestão com aplicação de multa decorrente do descumprimento do termo de ajustamento de gestão, especificamente quanto à auditoria
no portal da transparência da Prefeitura de Aparatuba. Depois de recurso em consideração, o interessado afirma que o TAG, firmado em 25 de 2016, foi homologado na sessão plenária de 27 de 2016. Todavia, sua publicação somente ocorreu em 1 de 12 de 2016. Traz ainda que esta sucessão de fatos provocou insegurança jurídica no acordo firmado, por ter visto a transparência da Prefeitura já será publicada somente em dezembro de 2016, não poderia ter cumprido os itens acordados cujos prazos exclusivos de 2016. Traz ainda que esta sucessão de fatos provocou insegurança jurídica no acordo firmado, opinou pelo provimento parcial do presente recurso para que a decisão recorrida seja reformada para regular com ressalva. O representante do Ministério Público Contas, do procurador, Dr. Eduardo Santos Roberto Coates, aqui presente, opinou pela procedência em parte deste recurso de consideração. É o breve relatório, excelência. Eu voto, conselheiro. Restou demonstrado que a publicação do termo de ajustamento de gestão no diário deste posto somente ocorreu em 1 de 12 de 2016, ou seja, após os prazos acordados, o que inviabilizou o monitoramento efetivo dos itens determinados para esse período. O ex-gestor juntou aos autos prints de telas do portal de transparência a fim de justificar o cumprimento dos itens. Ante tudo, a fundamentação apresentada passou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso, tornando pela regularidade com ressalva e com a exclusão da multa, excelência. Proposta de voto está em discussão. Em votação, eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Também acompanho o relator, senhores. Aprovado por unanimidade. Agora o processo do item 4, Carmópolis, conselheiro Rafael. O processo do item 4 trata os autos de relatório de inspeção elaborado pelos técnicos da segunda CCI, referente ao período de novembro a dezembro de 2016, no município de Carmópolis. Devidamente citada, a gestora responsável apresentou defesa. A segunda CCI analisou a defesa juntada pela gestora, constando sanadas algumas irregularidades apontadas no relatório de inspeção. O Ministério Público de Contas se associou à sugestão da segunda CCI. É o breve relatório, excelência. E o voto? O período aqui analisado já foi objeto de apreciação quando do julgamento das contas anuais de governo, processo 9224 de 2017, que julgou as mesmas regulares com ressalva e determinação. Cumpre destacar que o relatório de inspeção constitui peça informativa que deve ser apensada ao processo principal, ou seja, de contas anuais de governo, com o escopo de instruí-lo. Ocorre que, no presente caso, as contas anuais já foram julgadas, devendo então o presente relatório seguir o entendimento deste julgamento. Assim, propõe o julgamento pela regularidade com ressalva do relatório de inspeção com a seguinte determinação: realizar o parcelamento junto à Receita Federal do Brasil de todos os débitos em aberto relativo ao não recolhimento do INSS do município. É o brevíssimo relatório, excelência. E adiantando a minha proposta de decisão no sentido da regularidade com ressalva, com determinação para que seja feito o parcelamento do débito junto à Receita Federal. Proposta de voto está em discussão. Em votação, eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto Francisco Evanildo. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Nós temos a prioridade 2. Prioridade 2. Passo a relatar os processos 5 e 6 em bloco. Processo 5, a interessada é Maria Vanderleia Matos, procurador doutor Eduardo Cortes, é uma aposentadoria por tempo de contribuição. O processo 6 também uma aposentadoria por tempo de contribuição, funcionou o procurador doutor Eduardo, a interessada é a senhora Jeane dos Santos. Nos dois casos, a unidade técnica e o Ministério Público opinaram pela legalidade, aplicando-se o regime da paridade, e é como estão os meus votos nos dois processos. Votos que estão em discussão, como voto conselheiro Luiz Alberto, Com o relator. conselheiro substituto Francisco Evanildo, aprovado por unanimidade. Processo do item 7 é uma aposentadoria por invalidez de Marcos dos Anjos Silva,
procurador doutor Eduardo Cortes, que também, acompanhando a unidade técnica, opinou pela legalidade aplicando o regime da paridade. O voto que está em discussão, em votação, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Também acompanho. Aprovado por unanimidade. Processo 8 e 9, coloca em bloco. São reformas ou transferências para a reserva remunerada. O 8 é de Norberto Alves Júnior, procurador doutor Eduardo. O 10, aliás, o 8, o 9, procurador doutor Eduardo. E o interessado é Melanchthon. É isso? Melanchthon Feitosa dos Santos. Nos dois casos, os opinativos é pela legalidade aplicando o regime da paridade, é como estão os meus votos, nos dois casos. Votos estão em discussão, em votação, como voto conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Também acompanho. Aprovados por unanimidade. Coloca em bloco 10 e o 11. São duas revisões de pensões. O 10, a interessada é Maria Osana Mendonça de Souza. O 11, João Vitor Santos dos Santos, procurador doutor Eduardo Cortes, que opinou pela legalidade. E é como estão os meus votos nos dois casos. Votos estão em discussão, em votação. Como voto o conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Também acompanho. Aprovados por unanimidade. Processo 12, pensão previdenciária de Berenice Cavalcante Millet, procurador doutor Eduardo Cortes, que também, opinião da unidade técnica, opinou pela legalidade, aplicando o regime da revisão anual. Voto que está em discussão, em votação, como voto conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra agora ao conselheiro Luiz Alberto para relatar os processos 13 seguintes. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de adiar o processo do item 13. Ciente, conselheiro. Processo do item 14 trata de aposentadoria por tempo de contribuição. A origem é o CGI Previdência, o interessado é o senhor Reginaldo dos Reis, professor, 62 anos de idade, tempo de contribuição superior a 33 anos, proventos integrais no montante de R$ 4.832 e fração. Tanto a Coordenadoria Jurídica quanto o Ministério Público opinaram pela legalidade e paridade do ato de aposentadoria por tempo de contribuição. É o breve relatório, passando ao voto, acompanho a unidade técnica e o Ministério Público de Contas e voto pela legalidade do ato de aposentadoria por tempo de contribuição submetido ao regime jurídico da paridade. É como voto, senhor Voto presidente. está em discussão, em votação. Acompanho Vossa Excelência, conselheiro Francisco Evanildo. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Quanto a Vossa Excelência, conselheiro. Processo do item 15 trata de aposentadoria por invalidez. A interessada também é originária do CGI Previdência. A interessada é a senhora Maria Angélica Alves de Oliveira, técnica de enfermagem. Segundo laudo que consta nos autos da perícia médica, ela é portadora de doença incapacitante especificada em lei, 62 anos de idade, tempo de contribuição superior a 14 anos, valor dos proventos R$ 1.440 e fração. A Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público opinaram pela legalidade e paridade. É o breve relatório. Eu acompanho em parte as manifestações, porque com as venhas de estilo, não acolho o entendimento manifestado pela Coordenadoria Jurídica e pelo Ministério Público de Contas quanto aos proventos de aposentadoria por invalidez. Compulsando os autos, observa-se que a servidora passou para a inatividade por doença que compromete sua atividade laborativa total e permanente, impossibilitando seu retorno ao trabalho ou a sua readaptação. Assim, considerando que a doença da servidora é especificada em lei, os proventos de aposentadoria devem ser integrais, com reajuste pelo regime da paridade, nos termos do artigo 6º-A da Emenda Constitucional número 41 de 2003, incluído pela Emenda Constitucional 70 de 2012, que ela fala expressamente, só grifando a parte que importa para o caso em tela, que o segurado civil deve ser aposentado no caso de invalidez permanente, no caso de doença grave, contagiosa ou incurável,
hipóteses em que os proventos serão integrais. Assim, ante a fundamentação apresentada, que passa a integrar o dispositivo como se nele estivesse transcrita, com as linhas de estilo, voto pela legalidade e registro do ato de aposentadoria por invalidez da servidora Maria Angélica Alves de Oliveira, com proventos integrais no valor de R$ 1.440, infração como consta no ato submetido ao regime jurídico da paridade. É como voto, senhor presidente. Voto que está em discussão, em votação, eu acompanho Vossa Excelência, conselheiro Luiz Alberto. Eu acompanho Conselheiro Francisco Cavani, desculpe. o relator também. Aprovado por unanimidade. Quanto a Vossa Excelência, conselheiro, 16. Senhor presidente, gostaria de relatar em bloco os processos dos itens 16 e 17. Solicitação concedida, conselheiro. São processos de aposentadoria, também são processos de aposentadoria por invalidez, sendo que originários do Sergipe Previdência. O processo do item 16, o interessado é o senhor Henrique Ribeiro de Souza, vigilante, consta laudo de perícia médica, no caso, ele é portador de doença que incapacita permanentemente para o trabalho, porém, não é doença não especificada em lei, 67 anos de idade, tempo de contribuição superior a 32 anos. Proventos proporcionais no montante de R$ 1.180 e fração. O processo do item 17, a interessada é a senhora Josefa Souza Duarte, técnica de enfermagem, portadora de doença, a consta laudo no qual ela é portadora de doença incapacitante para o trabalho, especificado em lei, nesse caso, 67 anos de idade, tempo de contribuição superior a 29 anos, valor dos proventos, nesse caso, integrais, no montante de R$ 1.871 e fração. Em ambos os processos, a Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade e paridade. E esse é o breve relatório, e eu acompanho acompanho a Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público de Contas e voto em ambos os processos pela legalidade dos atos de aposentadoria, ambos submetidos ao regime jurídico da paridade, sendo que, como veio inclusive da origem, o processo do item 16, os proventos são proporcionais, e o do item 17, os proventos são integrais. É como voto, senhor presidente. Votos que estão em discussão, em votação, eu acompanho o relator, conselheiro Francisco Cavanildo. Com o relator. Aprovados por unanimidade. Agora o 18, conselheiro. O processo do item 18 trata de pensão previdenciária, originária também do Sergipe Previdência. O interessado é o senhor Paulo Inocêncio dos Santos, cônjuge da ex-segurada Josefa Lenilda da Silva Santos, servidora inativa, falecida em 22 de junho de 2018. O valor do benefício ao qual perceberá 100%, R$ 4.985 e fração. O início do benefício é a data do óbito. Tanto a Coordenadoria Jurídica quanto o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade do ato de concessão de pensão previdenciária submetido ao regime da revisão anual. É o breve relatório e, passando ao voto, acompanho a unidade técnica do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade do ato de concessão de pensão previdenciária submetido ao regime da revisão anual. É com voto, senhor presidente. Voto está em discussão, em votação, eu acompanho Vossa Excelência, conselheiro Francisco Cavanildo. Acompanho também o relator. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao conselheiro substituto Rafael Fonseca para apresentar a proposta de voto do processo 19 seguintes. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, primeiramente, presidente, só cita a prestação em bloco em lista do processo 19 a 24. Prestação concedida, conselheiro. Todos esses processos, excelência, são processos de previdência, são processos de aposentadoria por tempo de contribuição. O primeiro do bloco, do 19, interessado o senhor João Pereira de Barros. O item 20, interessado a senhora Raquel Dias de Souza dos Santos. O 21, interessado a Adail Francisco Costa. 22, Maria Helena de Andrade Costa Bispo. 23, Clésio Cardoso Santos. 24, Claudênia Dantas de França. Todos esses processos, essas manifestações da coordenadoria foram no sentido da legalidade e paridade. E o Ministério Público, em alguns casos, teve a questão da manifestação pelo registro tácito,
Mas no meu entendimento, o entendimento dessa Câmara, no sentido de, uma vez havendo possibilidade de analisar a legalidade do processo, se acompanha. E a minha proposta em todos os processos foi no sentido da legalidade e paridade, excelência. Em todos os processos. Em todos os processos. Votos que estão, propostas de votos que estão em discussão, em votação, eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Com relator, excelência. Aprovados por unanimidade. Continua, Vossa Excelência. Processo 825, excelência. É um processo de apoio por invalidez do Fundo de Previdência Social dos Servidores do município de Tumarujeru. Interessada Maria Cleônia de Oliveira. Esse processo não há divergência, tanto a jurídica como o Ministério Público, opinado pela legalidade e paridade. É o brevíssimo relatório e minha proposta no sentido da legalidade e paridade. Proposta de voto está em discussão, em votação, eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Também com relator. Aprovado por unanimidade. 26, conselheiro. Senhor presidente, agora só cito em bloco 26 a 28. Solicitação concedida. Todos esses processos, excelência, são processos de previdência, são processos de transferência para a reserva remunerada. Do item 26, interessado o senhor Roberto Laurindo Santos. Do item 27, interessado Joaquim Valdo Almeida Eugênio. Do item 28, interessado José Renildo Gomes. Esse processo também não há divergência e as manifestações foram no sentido da legalidade e paridade. São breves relatórios, excelência. E adiantando minha proposta no sentido de acompanhar o Ministério Público pela legalidade e paridade, todos os processos. Os votos que estão em discussão, propostas de voto que estão em discussão, em votação, acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Com relator. Aprovados por unanimidade. Continua, Vossa Excelência, por 30. O processo do item 30, excelência, também de previdência, uma revisão dos ofícios de proventos de pensão e pensões. Esse processo também aqui não há divergência. O interessado é o senhor Salvador Antônio de Almeida Matos, médico. É uma revisão no sentido de incorporar a gratificação de insalubridade. Houve, inclusive, uma diligência do tribunal e, ao final, a análise foi pela legalidade da revisão. Então, para esse relatório, adiantando a proposta no sentido da legalidade da revisão, excelência. Pela legalidade, e como está a proposta do relator, eu acompanho o conselheiro Luiz Alberto. Com o relator. Conselheiro Francisco Evanildo. Também acompanho. Aprovado por unanimidade, conselheiro. Continua, Vossa Excelência. Por fim, senhor presidente, só suscito prestação em bloco em lista dos processos 31 a 37. Solicitação concedida, conselheiro. Todos esses processos são processos de previdência, são pensão previdenciária especial. Do item 31, beneficiário Jonathan Brenos Figueiredo Souza, e segurada Sheila Virgínia Figueiredo Silva. Do item 32, beneficiários Mariana Wellen Barreto de Oliveira, Juliano Wellen Barreto de Oliveira, Winnie Silva Rocha Oliveira, Márcia Gonçalves Barreto são beneficiários, e ex-segurado Wilson Oliveira dos Santos. Do item 33, beneficiário Paulo Fernando Freire, e segurada Adenilde Lima Freire. 34, beneficiário Mironildes Rodrigues de Oliveira, segurada e segurado Derceli Gomes do Nascimento de Oliveira. 35, beneficiário Marilene Alves Faria Santana, e segurado o senhor Joaquim de Santana. Beneficiária do 36, Maria Ivanete Bispo dos Santos, e segurado José Bispo dos Santos. E do 37, beneficiária Rosa Maria Ribeiro dos Santos, e segurado Manuel Messias dos Santos. Em todos os processos, as manifestações foram no sentido da legalidade e revisão anual. E são os relatórios, excelência, minha proposta adiantando no sentido da legalidade e revisão anual de todos os processos. Votos que estão em discussão, em votação, eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator em todos os processos. Conselheiro Francisco Evanildo. Com relator, excelência. Aprovados por unanimidade. A pauta está esgotada. Quem gostaria de fazer uso da palavra?
Não havendo nenhum interessado, declaro encerrada a presente sessão.